importante, ferramentas digitais. Que você tem um website. Principalmente por causa do Google. Porque assim, o Google, diferente de uma rede social, se você faz uma postagem na rede social, no médio prazo, no curto prazo, talvez você tenha um boom. Só que daí você começa a cair. Então, na rede social, muitas vezes você consegue um relacionamento de curto prazo, mas com o tempo você começa a cair. A partir do momento que você começa a postar no seu blog, no curto prazo, pode ser que você tenha poucos acessos. Mas com o tempo, se você fez um trabalho de conteúdo bom, se você tem um bom trabalho de SEO, com o tempo, você começa a subir. Você começa a gerar cada vez mais tráfego para o seu negócio. Então, pensando principalmente em topo de funil, meio e principalmente topo de funil, é fundamental que você tenha um website. É fundamental. Porque para o Google funciona bem se você tiver um website. Ah, eu posso fazer funil só com rede social? Tenho só o perfil no Instagram? Pode, mas é muito difícil. Porque como é que você vai medir isso? É difícil medir por rede social. Por que é difícil? Porque a rede social não é sua. Você não vai conseguir colocar um Analytics ali, um Google Analytics, que é uma ferramenta essencial nesse sentido. Pelo Google Analytics, eu consigo ver uma série de situações de funil. Por exemplo, tem uma versão Google Analytics Demo Account, tem uma versão do Google Analytics que é essa conta de demonstração aqui. Dentro do Analytics, existe um relatório chamado Funis Multicanal. Eu consigo saber quais são os canais que mais participam e quais são os canais que mais convertem. Aqueles que participam, obviamente, acabam entrando como começo e meio de funil. E aqueles que convertem acabam entrando mais sobre final de funil. Então, o Analytics é uma ferramenta que te dá uma visão geral, uma visão 360 do relacionamento que você pode ter com o seu cliente. Agora, se você utiliza uma rede social, só uma rede social, aí vai ficar mais difícil de você ter essa medição. Mas com o Analytics, isso acaba se tornando mais fácil. Essa conta que eu estou aberto aqui é uma conta gratuita do Analytics para você estudar e tudo mais. No nosso curso de Google Analytics, a gente dá aula utilizando essa conta. Então é bem legal porque é uma conta que já está toda criada, né, com todas as conversões e tudo mais, cheias de dados. Né, uma conta de um e-commerce do Google lá nos Estados Unidos que você já consegue explorar legal. E aqui dentro do Analytics, você tem aqui, ó, Funis Multicanal. Funis Multicanal na lateral. E aí você tem aqui conversões assistidas e conversões assistidas. O que é uma conversão assistida? A pessoa, ela passou no seu site, ela teve contato com você em 5 oportunidades. Ela entrou pelo site, no orgânico, depois ela entrou 2 vezes no Facebook, depois ela entrou pelo e-mail e no final ela entrou pelo Google Ads e converteu. Essa última do Google Ads é a conversão a conversão final, a conversão de último clique. E esses quatro contatos que a pessoa teve com você são as famosas conversões assistidas. Né? As pessoas entraram outras vezes para que lá no fundo ela pudesse converter. Então olha só aqui. Esse site é um site do Google que tem conversões com ticket baixo. Quanto menor é o ticket, quanto menor é o preço, menor é a quantidade de relacionamento até uma compra. Muitas vezes você compra já na primeira vez que entra. Então olha só, nós tivemos aqui nesse site, nos últimos 7 dias,
3.234 conversões de último clique. Pessoas que entraram e compraram. E tivemos 1.407 conversões assistidas. Ou seja, tivemos 1.407 interações antes da pessoa de fato comprar. E aqui embaixo a gente consegue ver quais foram essas conversões. Olha só o Google Ads, pesquisa paga. O Google Ads, ele teve 18 conversões assistidas e 91 conversões de último clique. Ou seja, é possível que 18 pessoas entraram e não compraram, mas conheceram a empresa e posteriormente compraram. Uma situação que daí vai fugir do nosso contexto é que essa empresa aqui que eles estão analisando é uma empresa de e-commerce. Uma empresa de e-commerce, nesse caso específico, não está trabalhando com inbound marketing, não está trabalhando com final de funil. Eles estão trabalhando somente com começo de funil. Eles estão trabalhando somente com final de funil. Por isso que existe um grande número de conversões de último clique para um número menor de conversão assistida. Agora, se eu estou falando de um imóvel, por exemplo, o número de conversões assistidas vai ser infinitamente maior do que o número de conversões diretas, conversões de último clique. Porque no imóvel a pessoa não entra e compra. No imóvel a pessoa estabelece um relacionamento para posteriormente comprar. Geralmente esse é o caminho mais comum. Tá? Quanto maior for o ticket, maior serão os pontos de contato que a empresa tem que o cliente tem com a empresa antes de executar a venda. E nesse relatório aqui vocês vão conseguir entender todos esses caminhos, desde que esteja tudo funcionando perfeitamente, com os trackings e tudo mais. Aqui nós temos os principais caminhos de conversão. Então aqui, quando se fala de direto, aqui nós tivemos 613 acessos que a pessoa acessou 2 vezes pelo direto e converteu. No direto é assim, a pessoa entra direto no site, digitou lá, site.com.br, entrou e comprou. Esse tipo de acesso é o que o Google entende como tráfego direto. A pessoa entrou direto e comprou. 315 vezes, as pessoas entraram 3 vezes pelo direto e compraram. 132 conversões, as pessoas entraram 4 vezes pelo direto e compraram. Então eu consigo ver aqui o formato que as pessoas estão utilizando para comprar. Isso tudo dentro do Google Analytics. Google Analytics é uma ferramenta fantástica para você analisar funil. Porque se você quer analisar somente pelo Facebook, por exemplo, o Facebook só analisa tráfego do Facebook. O Google Ads só analisa tráfego do Google Ads. O LinkedIn só analisa tráfego do LinkedIn. O Google Analytics analisa tráfego de todas as fontes. Então você consegue ter um panorama geral de desempenho das suas campanhas. Por exemplo, eu consigo ver aqui, como eu falei, isso aqui é um e-commerce, né? Mas eu consigo ver aqui desempenho de produto. Aí eu consigo ver aqui, qual que é o produto que mais foi comprado? É esse aqui, Google Specklet Mug. Aí o que eu faço? Eu vou filtrar ele. Ou seja, ele teve 25 vendas. Aí eu quero saber qual foi a origem que mais vendeu. Eu tive 4 vendas desse produto pelo Google Ads e eu tive 21 vendas pelo direto. Essa é uma informação extremamente importante, porque às vezes você está investindo muito no Facebook, só que quem está convertendo é o Google Ads. Então o que você tem que fazer? Você precisa realocar os seus investimentos. A partir do momento que você começa a enxergar esse desempenho, você começa a fazer os direcionamentos. Então veja como é importante utilizar ferramentas como o Google Analytics. Uma ferramenta essencial em praticamente qualquer tipo de estratégia. Qualquer tipo de negócio que você vai fazer, você precisa utilizar o Google Analytics. Qualquer tipo de negócio online é importante utilizar o Google Analytics.
Tá? Então são ferramentas essenciais para a gente poder utilizar. Outra ferramenta essencial para a gente poder utilizar aqui são ferramentas de inbound marketing. O marketing de entrada. O que você faz aqui? Você precisa atrair pessoas para sua base. Você precisa que as pessoas se conectem com você. Deixem o contato delas para você. A partir do momento que elas deixam o contato, você cria, por exemplo, uma série de sequências de e-mail. Então, por exemplo, a pessoa baixou aquele e-book que eu falei lá no começo, sobre 3 formas que vão facilitar a sua entrada no mercado de trabalho. E aí o que você faz a partir disso? Você começa a mandar conteúdo para essas pessoas, conteúdo de valor. Um vídeo que agrega, um outro PDF que agrega e assim por diante. E dentro dessa ferramenta existe um negócio chamado Lead Scoring. Através do Lead Scoring, eu consigo contabilizar quais são as possibilidades desses leads converterem. Obviamente que isso eu que crio. Então, por exemplo, eu tive 10 leads que converteram e o padrão dessas pessoas é o seguinte: acessaram 5 vezes, baixaram 2 materiais específicos e assistiram uma live. Então esse é o padrão desses 10 que converteram. Aí eu crio no Lead Scoring esse padrão. Eu crio no Lead Scoring esse padrão. E com o tempo, o Lead Score vai me informar. O fulano já está a 95% de atingir o Lead Score máximo. Liga para ele, de repente você converte. O outro ciclano atingiu 98% ou 100% do Lead Score informado. Liga para ele. Então no Lead Scoring você consegue mapear todo o processo de relacionamento. Quando existe um processo de relacionamento que é comum converter no final, o Lead Scoring vai te avisar. Por isso que é importante ter uma boa ferramenta de inbound marketing. E aí você tem várias no mercado, né? RD Station, Lead Lovers, HubSpot. Hoje a gente usa o Active Campaign. Enfim, você tem várias ferramentas que podem te ajudar em todo esse processo. Mas trabalhar com inbound marketing é fundamental quando a gente fala aí sobre funil de vendas e impactar as pessoas nos diversos meios. O que mais? Ferramentas de design. E assim, não estou falando que você precisa ser um designer de Photoshop, etc. Mas tem algumas ferramentas que facilitam bastante a nossa vida. Que é o caso, por exemplo, do Canva. Hoje a gente utiliza o Canva aqui para fazer designer e ele atende super bem. A gente tem o padrão de imagens em algumas situações e o Canva atende muito bem. Tá? Obviamente tem várias ferramentas, eu estou colocando só algumas aqui. Mas uma coisa é legal, pensar em freelancers. Vão ter algumas situações que talvez você não consiga fazer. Então, obviamente, você vai precisar de pessoas para te ajudarem nesse processo. E, obviamente, você pode buscar freelancers para te ajudarem nisso. Tá? Os freelancers são pessoas que você contrata, e aí você tem, por exemplo, Orkana, onde você pode contratar. Eu já contratei pessoa para fazer site no Orkana. Eu já contratei pessoas para fazerem produção de conteúdo no Orkana, com um preço bem acessível. Então você vai precisar ter algumas ferramentas digitais, ter alguns conhecimentos para poder desenvolver bem todo o seu trabalho com esses funis.